Imagine que você está no espaço, um imenso vazio, silencioso, e bem à sua frente, flutua um planeta. De longe ele parece uma esfera perfeita, suspensa no nada, girando lentamente como se fosse uma obra-prima esculpida por um artista cósmico. Mas aqui está a grande pergunta. Por que os planetas são redondos? O que fez com que bolas gigantes de rocha, metal ou gás assumissem essa forma quase perfeita? Talvez, à primeira vista, essa pareça uma questão simples, quase óbvia. Mas quando começamos a investigar, descobrimos que essa simples redondeza é o resultado de leis fundamentais da física, de bilhões de anos de evolução cósmica e de um fenômeno que acontece em praticamente tudo que é grande o suficiente no universo. Para entender essa história, precisamos viajar no tempo, muito antes de a Terra existir, muito antes do Sol brilhar, muito antes das galáxias se formarem como conhecemos hoje. No início, tudo era apenas poeira, gás e energia, espalhados pelo espaço. E foi a gravidade, essa força invisível mas implacável, que começou a organizar a bagunça. Partículas de poeira se atraíam umas às outras, se juntando em pequenos aglomerados. Com o tempo, esses aglomerados cresciam, atraindo ainda mais matéria. Era como se cada pedacinho de matéria fosse um ímã invisível, puxando outros para perto. E aqui entra a primeira pista para a nossa resposta. A gravidade puxa tudo em direção ao centro de massa. Imagine que você está em um campo aberto e começa a puxar cordas presas a um objeto, todas puxando igualmente de todos os lados. O que acontece? O objeto tende a se aproximar de uma forma arredondada, porque é a maneira mais eficiente de todas as partes ficarem à mesma distância do centro. A gravidade funciona exatamente assim. Quando um corpo celeste é pequeno, como um asteroide de alguns quilômetros de diâmetro, sua gravidade não é forte o suficiente para vencer a rigidez do material. Ele pode ter formas estranhas, cheias de buracos, pontas e irregularidades. Mas à medida que esse corpo cresce, passando centenas e depois milhares de quilômetros, a gravidade se torna tão poderosa que começa a moldar tudo. Picos são esmagados, vales são preenchidos, e o resultado final é uma esfera. Essa tendência tem até um nome: equilíbrio hidrostático. É o estado em que a gravidade puxa igualmente em todas as direções, e o corpo se ajusta para que essa força esteja balanceada em cada ponto da superfície. O formato natural desse equilíbrio no espaço é uma esfera. Mas, se é tão simples assim, por que planetas como a Terra não são perfeitamente esféricos? Se olharmos com bastante atenção e usando medições precisas, veremos que a Terra é ligeiramente achatada nos polos e mais gordinha no equador. Isso acontece porque o planeta gira. O movimento de rotação cria uma força centrífuga, que empurra a massa para fora na região equatorial. O resultado é um formato chamado esferoide oblato. Ainda assim, para nossos olhos, a Terra parece perfeitamente redonda. E isso não é exclusividade do nosso planeta. Júpiter, por exemplo, gira muito mais rápido que a Terra. Um dia lá dura menos de 10 horas. O resultado é um achatamento do planeta ainda mais evidente. Se você pudesse ver Júpiter de perto, notaria que ele parece levemente espremido nos polos. Agora, vamos voltar no tempo mais uma vez, para entender como cada planeta adquiriu essa forma. Quando o sistema solar estava se formando, há cerca de 4,6 bilhões de anos, enormes nuvens de gás e poeira orbitavam o jovem Sol. A gravidade foi juntando esse material, formando blocos cada vez maiores, que colidiam entre si. Essas colisões eram violentas, liberando calor suficiente para derreter rochas e metais. E quando algo está derretido, é muito mais fácil para a gravidade moldar. A massa líquida se distribui uniformemente ao redor do centro, assumindo naturalmente um formato esférico. Quando o planeta esfria e se solidifica, essa forma permanece. Claro, impactos posteriores com asteroides, erupções vulcânicas e movimentos de placas tectônicas podem modificar a superfície, criando montanhas, oceanos e vales. Mas no geral a silhueta arredondada é mantida. Agora existe um detalhe fascinante. Essa mesma lógica se aplica não só aos planetas, mas também a estrelas, luas e até grandes luas de gelo, como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno. Todos os corpos grandes o suficiente acabam ficando esféricos, por causa da gravidade. Mas e aqueles asteroides com formas estranhas, como o famoso Bennu, ou o alongado, Oumuamua? Eles simplesmente não têm massa suficiente para que a gravidade imponha o formato esférico. Se tentássemos transformar um deles num planeta, precisaríamos adicionar tanta massa que certamente as irregularidades cederiam e ele se tornaria uma esfera. E aqui vai uma curiosidade. Existe um tamanho crítico para isso acontecer. Para os objetos rochosos, ele fica em torno de 600 a 800 quilômetros de diâmetro. Acima disso, a gravidade vence a rigidez do material.
e o formato esférico começa a se impor. Para objetos de gelo, esse limite é um pouco menor, porque o gelo é mais mole e cede mais facilmente. Outro ponto importante é que nem toda esfera cósmica é perfeitamente lisa. A gravidade molda o corpo como um todo, mas a superfície pode ser cheia de crateras, fendas e montanhas. A Lua, por exemplo, é redonda, mas cheia de marcas de bilhões de anos de impactos. Mesmo assim, se você a visse de longe, ela pareceria uma esfera quase perfeita. E claro, precisamos falar sobre um dos exemplos mais impressionantes. Saturno, apesar de ser um gigante gasoso, composto principalmente de hélio e hidrogênio. Sua forma também é esférica, com achatamento nos polos devido à rotação rápida. Isso nos lembra que a gravidade não se importa se o material é sólido, líquido ou gasoso. O efeito final é sempre empurrar tudo para perto do centro de massa. Mas o que torna tudo isso tão fascinante é que essa tendência para a forma esférica não é uma coincidência. É um reflexo profundo das leis da física, que se aplicam desde a menor gota de água até as maiores estrelas do universo. Você já reparou como gotas de água no espaço, sem gravidade, ficam perfeitamente redondas? Isso acontece pela tensão superficial da água, um tipo de gravidade em miniatura. No caso dos planetas, é a gravidade real, muito mais poderosa, que faz exatamente o mesmo em escala cósmica. Se pensarmos no universo como um enorme laboratório de física, os planetas redondos são como experimentos gigantes que mostram a mesma regra básica. Quando uma força atua igualmente em todas as direções, o resultado é uma esfera. E essa forma não é apenas estética. Ela influencia o clima, a distribuição de oceanos e até a possibilidade de existir vida. Um planeta irregular teria gravidade desigual na superfície, o que poderia dificultar a retenção de uma atmosfera estável. Sem atmosfera, não teríamos rios, mares, nem talvez a vida como conhecemos. Por isso, podemos dizer que a forma redonda da Terra não é apenas uma curiosidade. É um dos fatores que permitiram a nossa existência. Agora, imagine a escala disso. Em qualquer lugar do universo, sempre que houver matéria suficiente e tempo, a gravidade fará seu trabalho silencioso, transformando o caos em harmonia e formas estranhas em esferas quase perfeitas. De grandes planetas rochosos a gigantes gasosos, de luas geladas a estrelas em chamas, todos compartilham esse destino esférico. A próxima vez que você olhar para a Lua ou ver imagens de Júpiter, lembre-se, aquilo não é só uma bola flutuando no espaço. É o resultado de bilhões de anos de forças cósmicas trabalhando incansavelmente, obedecendo leis que valem para todo o universo. E talvez a lição mais poética disso tudo seja que, no meio de tanto caos, existe uma tendência natural para o equilíbrio do universo, para a simetria. O que você achou dessa jornada pelo motivo de os planetas serem redondos? Se curtiu, não esqueça de deixar o like, seguir e compartilhar esse vídeo para que eu possa trazer mais conteúdos sobre os maiores mistérios do universo. Obrigado por assistir e até a próxima!